Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de sistemas lineares. E o exercício envolve a determinação da resposta de um sistema linear invariante no tempo discreto, em particular utilizando o método da transformada Z. Outra maneira que é possível resolver esse exercício, caso não estivesse indicado no enunciado, seria determinar as somas de convolução, respectivamente, dos sinal x de n passando no sistema H1 e H2. Mas a gente vai resolver ele utilizando o método da transformada Z. Então, considere um sinal de entrada, x de n igual a 0,9 elevado a n o de n. Foi utilizado na entrada de dois sistemas lineares invariantes no tempo, com respostas ao impulso H1 de n igual a distribuição de Heaviside, e H2 de n é basicamente o mesmo sinal que o x de n. Determine os sinais de saída produzidos pelo processamento pelos dois sistemas utilizando a transformada Z. Bom, então eu copiei do enunciado do problema o sinal de entrada, x de n, e para a primeira parte a gente vai processar esse sinal com um sistema linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso ela é H1 de n. Sabendo que esse sistema ele é um sistema linear invariante no tempo, o sinal de saída do primeiro sistema que a gente vai indicar aqui por y1 de n, ele é a convolução entre o sinal de entrada e a resposta ao impulso H1 de n. Se a gente utilizar a propriedade de convolução da transformada Z, essa operação de convolução ela acaba se tornando uma operação mais simples quando a gente faz a transformada Z. Ela vira simplesmente uma multiplicação de sinal. E, portanto, o problema consiste em determinar a transformada Z do sinal x de n, que é o x de z, a transformada z da resposta ao impulso H1 de n, que é o H1 de z, a multiplicação dos dois sinais e, posteriormente, o processo de transformada inversa do sinal y1 de z. Então, esse sinal x de n ele é facilmente encontrável. Diria que 100% das tabelas de transformada z elas têm essa transformada, que ela aparece tipicamente ali como, por exemplo, alfa elevado a n, n ou de n, ela aparece tipicamente nas tabelas de transformada como 1 menos alfa menos 1 com região de convergência, valor absoluto de z maior do que, vou colocar aqui, o valor absoluto de alfa, já que o alfa pode ser um valor negativo também. Então, aplicando essa tabela aqui nesse sinal, a gente determina aqui a transformada z do sinal de entrada, ela é igual a 1 dividido por 1 menos o alfa, no caso, ele vale 0,9, z na menos 1, cuja região de convergência ela é o valor absoluto de z superior a 0,9. Se a gente fosse desenhar essa região de convergência num plano complexo, você teria aqui uma circunferência cujo raio ela é 0,9. Usem a imaginação de vocês, imaginando que isso é uma circunferência. E a gente precisa que o valor absoluto ele seja superior a esse 0,9. Então, qualquer ponto aqui no plano complexo cujo valor absoluto seja superior
a 0,9 pertence a essa região de convergência, que é basicamente o plano complexo, exceto um círculo cujo raio é exatamente 0,9. Então, a primeira parte aqui a gente tem a transformada agora do sinal x de z. A gente precisa determinar ainda a transformada z de h1 de z. E depois multiplicar esses dois sinais e fazer um processo de transformada inversa. H1 de n igual a U de n também vocês vão encontrar em praticamente qualquer tabela de transformada z. Ele é uma transformada 1 menos z na menos 1, cuja região de convergência ela é valor absoluto de z maior do que 1. Então, se a gente novamente for desenhar essa região de convergência, é a mesma ideia, exceto que a circunferência dela vai ter um raio unitário. Ele aqui. E agora ficou fácil, pelo menos, a determinação de y1 de z. Basta multiplicar esses dois sinais. Então você teria aqui 1 sobre 1 menos 0,9 z na menos 1 vezes 1 dividido por 1 menos z na menos 1, e isso aqui é o y1 de z. O próximo passo consiste em realizar o processo de transformada inversa em cima de y1 de z. O problema é que essa expressão que a gente tem aqui, ela não é uma expressão cuja transformada de z inversa ela é muito fácil de ser determinada. Entretanto, a gente pode separar ela em duas componentes cuja transformada z é fácil de ser computada. E a gente chama esse processo de decomposição em frações parciais. Para esse caso aqui que você tem somente polos simples, polos de multiplicidade igual a 1, isso aqui é bem fácil de ser determinado. Para casos com multiplicidades mais elevadas, polos de multiplicidade 2, 3, muitas vezes é mais fácil você utilizar uma outra ferramenta lá que é o teorema dos resíduos. Então você tem duas constantes a serem determinadas aqui, A maiúsculo e o B maiúsculo. Uma vez determinadas essas duas constantes, a gente tem a transformada inversa de maneira fácil. Eu já ia quase esquecendo aqui. Bom, você está pegando dois sinais, cada um tem uma região de convergência. De maneira geral, a região de convergência dessa multiplicação de dois sinais, ela tende a ser a interseção entre as duas. Só que é preciso tomar cuidado, existem alguns casos que quebram essa lógica. Em particular, quando você tem cancelamentos de polos e zeros, você pode ter um sinal, região de convergência da multiplicação de dois sinais, que às vezes é até maior do que a região de convergência de um dos sinais. Estranho que possa parecer. Não é o que ocorre nesse caso. Então, a região de convergência do y1 de z, ela é o valor absoluto de z maior do que 1. Se a gente pegar a interseção dessas duas regiões de convergência, essa região de convergência aqui em vermelho ela é mais restritiva, então a região de convergência desse produto acaba sendo a mais restritiva. E agora, o próximo passo consiste na determinação daquelas duas constantes A e B.
Felizmente elas são fáceis de serem determinadas. Para determinar, basta você pegar y de z, multiplicar por 1 menos 0,9 z na menos 1 e determinar qual que é o valor desse produto exatamente quando z igual a 0,9. Se a gente pegar aqui esse y de z e multiplicar por 1 menos 0,9 z na menos 1, basicamente a gente vai cancelar esse polo aqui com um zero. Vai sobrar somente esse termo aqui, 1 menos 1, 1 menos z na menos 1. A gente precisa calcular esse 1 dividido por 1 menos z na menos 1, quando z igual a 0,9. Ou seja, isso aqui fica 1 menos 1 sobre 0,9. Multiplica aqui o numerador e o denominador por 0,9. A gente vai ficar aqui com 0,9 dividido por 0,9 menos 1, que é igual a 0,9 dividido por menos 0,1, e A, portanto, é igual a menos 9. Basicamente, por simetria, o B pode ser determinado de uma maneira bastante semelhante. Novamente, a gente vai pegar y de z, só que vai multiplicar por 1 menos z na menos 1 e avaliar isso quando z for igual a 1. Quando a gente pega o y1 de z e multiplica por 1 menos z na menos 1, basicamente a gente cancela um zero com esse polo aqui. Tudo que sobra desse produto seria aqui 1 menos 0,9 z na menos 1. E a gente avalia esse pedaço aqui que sobrou quando z for igual a 1. Então o que sobra ali é 1 menos 0,9 z na menos 1 avaliado quando z for igual a 1, que é 1 dividido por 1 menos 0,9. Basicamente é 1 dividido por 0,1, que é igual a 10. Portanto, y1 de z vai ser igual a menos 9 vezes 1 sobre 1 menos 0,9 z na menos 1, mais 10 vezes 1 dividido por 1 menos z na menos 1. E quando a gente faz o processo de transformada inversa, a gente determina y1 de n como menos 9 vezes 0,9 elevado a n u de n, que é a transformada inversa desse pedaço aqui, mais 10. Transformada inversa desse pedaço aqui, ela é simplesmente u de n. E isso conclui a primeira parte do exercício. Então, para a segunda parte do exercício, a gente mantém o mesmo sinal de entrada, entretanto, esse sinal ele vai ser processado por um outro sistema cuja resposta ao impulso coincide com o sinal de entrada. Então, você teria um sistema cujo H2 é 0,9 elevado a n u de n. Esse sistema ele é um sistema linear invariante no tempo. Portanto, o sinal y2 de n, que representa o sinal de saída do sinal x de n, passando pelo sistema cuja resposta ao impulso ela é H2, ele é basicamente o sinal de entrada x de n, convoluído com a resposta ao impulso do sistema H2 de n, e no domínio da transformada z, isso corresponde ao produto entre as transformadas z de sinal de entrada x de n e da resposta ao impulso H2 de n. Isso aqui basicamente vai virar 1 dividido por 1 menos
0,9 z na menos 1 ao quadrado. E nesse caso você conseguiria sair utilizando o teorema dos resíduos, seria uma das maneiras de sair. Entretanto, tem uma maneira aqui que é didaticamente ela é mais interessante, que é utilizando as propriedades da transformada Z. E a gente vai utilizar duas propriedades, a translação da variável independente no domínio original e da diferenciação no domínio transformado. Vamos começar utilizando a diferenciação no domínio transformado. Então, o que que diz essa propriedade? Que se você tem um sinal que ele é, por exemplo, um n multiplicado por um a de n no seu domínio original, a transformada z desse sinal ela é menos z, a derivada da transformada z do sinal a de n, tomada em relação à variável z. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa arranjar alguma maneira de produzir esse 1 menos 0,9 z na menos 1 ao quadrado aqui no denominador. Vamos pegar o mais próximo que a gente conhece dessa transformada, que é, por exemplo, a transformada do sinal x de z. Z na menos 1. A gente vai precisar fazer um processo de derivada, então geralmente essa forma de representar o x de z ela acaba sendo um pouco mais propícia, e para aplicar essa propriedade da diferenciação a gente precisa calcular a derivada desse x de z em relação a z. A gente aplica então a famigerada regra da cadeia. A gente ficaria com menos 1, faz a derivada em relação a todo esse termo de parênteses, menos 0,9 z na menos 1, e quando a gente deriva, o expoente ele é decrementado de uma unidade. Então, se ele era menos 1 na função original, ele passa a ser menos 2. E quando a gente for converter isso aqui de volta na forma de uma fração, vai fazer surgir este termo aqui, que ele é o problema. Entretanto, a gente não terminou a derivada ainda. Para terminar a regra da cadeia, a gente tem que fazer a derivada do que está dentro do parênteses. Então, você teria ali menos 0,9. 1 entra com uma constante, então se a gente derivar, a derivada disso é igual a zero. E a gente precisa derivar simplesmente aquele z na menos 1. Derivando isso, vai ficar menos 1 z na menos 2. Aqui a gente pode cancelar essas duas multiplicações aqui por menos 1. E a derivada dessa transformada x de z em relação a z, ela é menos 0,9 z na menos 2, correto? E aqui surge a transformada que a gente precisa trabalhar. A propriedade ela ainda exige que você multiplique essa derivada aqui por menos z, correto? Então, menos z, a derivada do x de z em relação a z, vai ficar então 0,9 z na menos 1 vezes 1 dividido por 1 menos 0,9 z na menos 1 ao quadrado, de maneira que a gente pode dizer que y2 de z, se a gente passar esse
0,9 z menos 1 como dividindo, chegando nesse termo que ele é exatamente y2 de z, a gente pode dizer que 1 dividido por 0,9, colocar aqui z na menos 1, vezes menos e, a derivada do x de z sobre dz, que ele é exatamente o que a gente tinha determinado anteriormente. Ok. Esse z na menos 1 aqui, a gente pode passar ele para o numerador aqui com uma multiplicação por um fator z. Tudo isso vezes menos z derivada do x de z em relação a dz. E agora, finalmente, a gente está em condições de realizar esse processo de transformada inversa. Uma vez que a gente conhece a transformada do x de z, essa transformada aqui ela é conhecida porque a gente tem a propriedade, certo? Transformada inversa disso aqui seria n vezes 0,9 elevado a n u de n. Já que, nesse caso aqui, o a de n ele é o x de z eu não copiei, mas ele é igual a h2 de z, então bastaria substituir isso aqui. A gente tem a multiplicação por uma constante aqui, 1 dividido por 0,9. Multiplicação por constante, quando você fizer a transformada inversa, ela continua sendo uma multiplicação por constante, e a gente tem esse termo z. E aqui entra a segunda propriedade que a gente vai utilizar na solução desse exercício, que é a propriedade de translação na variável independente. Vou colocar dessa maneira aqui, que é, em geral, que aparece nos livros didáticos. Quando você realiza esse processo de translação da variável independente no sinal no domínio original, isso equivale a uma multiplicação por z na menos k no domínio da transformada z. No caso, essa multiplicação por um fator z ela seria equivalente a você utilizar um k igual a menos 1 aqui. Quando k igual a menos 1, isso aqui seria um x de n mais 1. De onde a gente conclui que o sinal y2 de n ele vai ser a constante, ela aparece aqui, constante multiplicativa aparece novamente aqui na transformada inversa. Aquele fator z multiplicando, então ele seria uma translação de uma unidade de tempo em cima da transformada do termo entre parênteses. O termo entre parênteses ele seria n 0,9 elevado a n u de n. Quando a gente faz essa translação de mais uma unidade de tempo, então você teria multiplicador n que apareceria aqui. Quando você faz essa translação de uma unidade de tempo, ele vai virar n mais 1 vezes a transformada do x de z, transformada inversa do x de z, que ela é 0,9. Ela seria elevado a n, mas a gente está fazendo essa translação de uma unidade de tempo. Então vai ficar elevado a n mais 1 multiplicado por u de n, mas como a gente está fazendo a translação, vai ficar u de n mais 1. Aí você vai falar, eu resolvi essa convolução, aliás, eu resolvi a saída desse sistema por convolução, não deu exatamente isso daí não, professor. Aí a gente pode ir ajustando isso aqui para ficar mais parecido com o resultado quando você resolve por convolução. Esse 0,9 elevado a n mais 1, a gente pode dizer que ele é 0,9 elevado a n vezes 0,9, correto? 0,9
n mais 1, 0,9 elevado a n 0,9, que vai cancelar com esse cara aqui, o de n mais 1. Agora tá quase igual a resposta quando vocês resolvem por soma de convolução. A única diferença, ela vai aparecer na variável independente aqui da distribuição de Heaviside. Aquele U de n, basicamente, ele indica, se fosse o de n, que todas as amostras anteriores para as quais n mais 1 for menor do que 0, elas são iguais a 0. Ou seja, se fosse só o de n, seria para n menor do que 0, todas as amostras isso aqui seriam iguais a 0. Para o caso daqui, ele seria n mais 1. Então, todas as amostras para as quais n mais 1 é igual a 0, menor do que 0, seriam iguais a 0, o que cairia no caso aqui para n menor do que menos 1. Então, a princípio, você teria conteúdo de sinal ali para n igual a menos 1. O que vai acontecer? Se você for avaliar quem que é esse sinal y2 para n igual a menos 1, você teria aqui, e a razão já aparece aqui no começo, para n igual a menos 1 mais 1, você vai passar a ter um 0 multiplicando aqui. Então, apesar do U de n não ser igual a 0, você tem um outro fator aqui que está tornando o sinal igual a 0. 0,9 elevado aqui a menos 1. E o de menos 1, aliás, o de 0 seria aqui, né? Menos 1 mais 1. Isso aqui, a princípio, seria igual a 1. Entretanto, y2 de menos 1 é igual a 0. Então, apesar do U de n mais 1 não ser igual a 0 para n igual a menos 1, o sinal y2 de menos 1 ele é igual a 0. De onde a gente consegue concluir que o nosso sinal y2 de n ele é aqui fator n mais 1, 0,9 elevado a n, o de n, uma vez que aquele mais 1 não vai fazer diferença, já que apesar dele permitir possibilidade de sinal diferente de 0 para n igual a menos 1 aqui, o sinal ele não é igual a 0, ele não é diferente de 0, ele é igual a 0. Poderia multiplicar ele por U de n. E esse seria basicamente o resultado que você encontraria resolvendo a soma de convolução entre essa resposta ao impulso e o sinal de entrada, que ele é igual a resposta ao impulso. Então eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante. Tenham um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Aproveitem para descansar bastante, para festejar bastante também. Cuidado com os exageros, com tudo. E até ano que vem